bem-vindos a mais um programa Um Fato, Duas Visões. Hoje o nosso convidado, José Geraldo Silveira Bueno, do programa de Educação, História, Política e Sociedade, do pós-graduação, com o tema Educação Inclusiva. Ao meu lado, a minha colega Márcia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Noff, da Faculdade de Educação. Bem-vindo, professor. Né? Bom dia. E temos que começar com sempre uma pergunta que nos provoca. Enfim, o que significa uma educação especial? Por que ela é especial, essa educação? Segundo a legislação brasileira, a educação especial é uma modalidade de ensino pela nova, já não é tão nova, LDB, não é isso? Anteriormente era considerado como um serviço. Na nova LDB inovou considerando como uma modalidade muito diferente das outras, porque ela é uma modalidade transversal, que deve perpassar todos os níveis de ensino, né? O que causa um certo problema. O que causa essa diferença e o que ela significa? As outras modalidades, elas são excludentes. Ensino profissional não é o acadêmico. EJA não é o ensino regular. A educação especial é uma modalidade e ela perpassa por todos os níveis, etapas e as outras modalidades. Então, é uma modalidade sobre as outras e modalidades. Mudar de serviço para modalidade... Eu acho que não fez muita diferença. Não fez. Eu acho que fez uma diferença... Foi mais semântica do que efetiva. Tem um certo status, mas não tem. Mas do ponto de vista da sua ação, eu acho que ela não tem grandes modificações, né? É a área que responde por alunos considerados chamados alunos com necessidades educativas especiais, incluindo alunos com deficiência, o que eles chamam de transtornos global do desenvolvimento, especialmente crianças do espectro autista e psicose infantil, e superdotação. E a questão do baixo índice? Especial no sentido de dificuldades. Então, é considerado também? Dificuldades? De aprendizagem? Do ponto de vista tanto do princípio acadêmico como político, isso não faz parte da educação especial. É só déficits mesmo, né? Deficiência. Deficiência, transtorno global e superdotação, que também é uma discussão muito interessante, faz parte da educação especial, mas ela tem outro tipo de exigência, porque todos os outros são problemas. E o superdotado, na realidade, o problema é da escola que não sabe trabalhar com ele. E o infradotado não precisa pôr na escola. Hã? E o infradotado não precisa pôr na escola. Não, o infradotado deve ir para a escola, né? O problema é que escola que ele deve ir, né? Então, quando a gente fala em déficit, existe aqueles que têm deficiência mesmo, vamos supor, um cego, e há aqueles que têm baixa visão, ou dificuldades de visão. É preciso um atestado médico, que a gente chama de laudo, para que ele ingresse na escola a partir da deficiência, ou ele se ingressa como se ele não tivesse deficiência? Como é isso para você? Na legislação diz que quem determina é a equipe escolar, se necessário, com apoio da saúde. Na verdade, isso só serve para um tipo de criança, que é a criança com déficit cognitivo. Especialmente déficit cognitivo não muito acentuado. Porque não existe uma criança que entre na escola regular, que seja cega ou surda, que não tenha laudo. A primeira relação diz, a própria família faz, não é isso? Certo? A deficiência física, a mesma coisa. A deficiência, as áreas que mexem com a cognição é que é o grande problema, porque você faz crítica ao resultado por teste psicológico, há muita crítica disso, né? E que, na realidade, é o grande desafio. 70% da população hoje atendida no Brasil, que é são mais de 1 milhão de alunos hoje na educação especial, 70% são caracterizados como deficientes intelectuais. Né? Os outros 30% reúnem todos, os deficientes sensoriais e os deficientes físicos. Deixa eu tentar entender. Você está me dizendo que esse 1 milhão de crianças que são especiais, dentro desse 1 milhão de crianças, uma parte são as pessoas que têm dificuldades intelectuais. Isso. E que esses são talvez mais problemáticos do que os outros em termos de definição e do que precisam. Isso. Em que sentido, professor? Hoje nós temos possibilidades objetivas de diagnosticar uma deficiência auditiva. Está claro? O que vai fazer com ele é outra coisa, mas o diagnóstico é bastante da deficiência visual, da própria deficiência física. O que não é verdade na deficiência intelectual.
especialmente grande parte da deficiência intelectual, considerado o chamado deficiente intelectual leve, né? Que não tem nenhuma manifestação física que o diferencie do outro. Normalmente eles são descobertos quando? Quando eles vão para a escola. Grande parte. E nunca se sabe exatamente por que eles estão indo mal na escola. Isto, né? E aí a dificuldade é exatamente, já a polêmica começa no diagnóstico. Quase que eu pergunto, deixa eu fazer uma pergunta. Quase que me dá um pouco a sensação que isso é uma questão de crença, assim. Essas deficiências, elas são inerentes ao indivíduo ou são deficiências que são presentes num determinado contexto cultural, social, que podem ser resolvidas pela escola? Isto, quer dizer, o problema todo é que o limite disto, que existe, nós não podemos deixar de pensar que existe de fato deficiência intelectual, inclusive algumas muito graves, tá certo? Qual é o limite disso? Esse que é o nosso problema. Quanto mais próximo da normalidade, mais dúvida nós temos exatamente se ele é ou se ele não é. Quanto mais próximo da normalidade, ele é. Síndrome de Down, por exemplo, é um quadro típico. Ele tem um prejuízo intelectual. Tem variações, alguns muito mais leves, outros mais pesados, mas tem, né? O problema todo é esse, né? Então, você está dizendo que é de crença. Eu acho que é mais de perspectiva, né? De perspectiva. No ponto de vista, assim, o que se faz de diferente na escola com deficiente intelectual? A gente sabe o que deve fazer com o surdo, o braille para cegos, e o deficiente intelectual? O deficiente intelectual precisa ser ensinado pelas mesmas estratégias que se utilizam com as crianças normais. Qual é a estratégia diferente? O que se faz com ele diferente? Basicamente nada. O que se faz normalmente é ou reduz o conteúdo ou prolonga o tempo de escolaridade. É isso que se pode fazer com eles, tá certo? Eu tenho uma dúvida que eu também toda hora estou me perguntando, Zé Geraldo, que é o seguinte: existe a educação especial, né? E a educação especial, em vários momentos da nossa história, era tratado de forma segregada, pegavam todos que tinham deficiente visual, punham juntos, todos deficientes auditivos, punham juntos. E depois veio o que chamamos de educação inclusiva. Se mistura e ele deve ter contato com as pessoas que não têm déficit. E aí essa articulação entre o especial e o comum, que eu prefiro não chamar normal e anormal, mas o comum, né? Como você vê isso? Isso deu certo no Brasil? Acho que não. Por quê? Infelizmente não. Por uma série de razões. Vou dar uma razão. A psicologia na educação sabem disso. Qual seria o melhor nível de ensino para começar a integrar ou incluir alunos na escola? A educação infantil. Sim. De 2008 para 2012, o número de crianças incluídas na educação infantil com a educação especial reduziu de 90 para 70 mil. Em compensação, no mesmo período, no ensino fundamental, cresceu de 500 para 700 mil. O que nos coloca o seguinte: se não estão fazendo educação infantil, estão sendo incluídos diretamente no ensino fundamental. A minha pergunta é: um garoto de 12 anos, completamente analfabeto, que vai para uma classe comum, ele vai para onde? Se ele vai para uma classe de 7ª série, ele não acompanha o conteúdo. E se ele for para uma classe de 1ª série, nós estamos... É uma agressão, né? Eu tenho 12 anos, tu vai ficar com um menino de 6 anos. Eu acho que não há possibilidade. Eu acho que uma boa política seria começar uma ênfase muito forte na educação infantil, e aí, conforme a progressão, você ir incluindo esses alunos no ensino fundamental para eles poderem fazer carreira. Quer dizer, eles também teriam uma sustentação para entrar nessa inclusão. Claro. E não entrar, serem incluídos quando eles já viveram uma série de preconceitos, de déficits e de dificuldades. Na verdade, de não acesso à escola. Porque a educação infantil atende um número menor do que do ensino fundamental. E as políticas não valorizam. O outro dado é o que eu coloquei. Eu tenho dúvida de que esses 70% de deficientes intelectuais sejam realmente deficientes intelectuais. Porque o crescimento das outras áreas é bem como se chama assim, uma progressão muito pequena, né? Nos 20 anos que se fala em inclusão. Como você vê também, porque a gente fala da deficiência intelectual, tem uma deficiência intelectual que vem, vamos dizer assim, orgânica, que vem de uma certa forma
desde o nascimento, que faz parte do físico, e tem uma deficiência que a gente fala, né? Uma deficiência adquirida. Às vezes as condições sociais fazem com que ele tenha um déficit, não necessariamente um déficit vindo do ponto de vista físico, mas um déficit vindo por falta de condições. E a gente vê isso muito em pessoas carentes, né? Que deixam de estudar, os seus filhos, principalmente no campo, vão trabalhar e não vão para a escola, e aí de repente obriga para a escola e a criança já tem 10 anos. Às vezes tem pais até que nem fazem o certidão de nascimento, embora seja gratuito. Como você vê isto? O adquirido e aquele que é herdado. Do ponto de vista acadêmico-científico, eles não são deficientes intelectuais. Não deveriam ser considerados. O indivíduo precisa ter alguma manifestação própria. Essas crianças que você está designando, elas têm baixo rendimento escolar. E o baixo rendimento escolar, se é verdade que o meio ambiente não fornece, a escola desses meninos tinha que ser muito melhor do que as outras coisas. Nós temos o inverso, né? As pessoas que têm possibilidades culturais, econômicas, você tem boas escolas, e essa população tem uma escola menos aquinhoada, menos cuidada. Eu acho que isso, do ponto de vista acadêmico, eles não são deficientes intelectuais, né? Além disso, eu fiquei pensando, né, assim, a gente tem hoje crianças com síndrome de Down, quer dizer, adultos com síndrome de Down, que estão aí tendo uma vida profissional, fazendo filme, escrevendo e até sendo professores. O mesmo acontece com as crianças autistas, né, que vêm ampliando as suas possibilidades sociais, inclusive, que é a coisa mais difícil deles, de forma bastante intensa, claro, nessa situação que o senhor está dizendo, de pais esclarecidos e economicamente bem providos. Isso. Isso também é um dificultador para a escola, né, de entender limites e possibilidades das crianças. Então, mas o problema todo é de investimento, não é isso? O problema todo é de investimento. Quer dizer, essas famílias que diz, fazem alto investimento, não só deficiente intelectual, deficiente visual, deficiente auditivo, não é isso? Fazem altos investimentos escolares, clínicos, de acompanhamento. Psicólogo, fonoaudiólogo, tudo aquilo que precisa, a preço de ouro. Não é isso? E tem resultados magníficos. Tá certo? O que mostra que a limitação não é. A limitação das deficiências, ela está relacionada a determinadas características e, ao mesmo tempo, as possibilidades que o meio oferece de superação disso. Não é isso? Nós temos cegos psicólogos. Temos. Não é? Temos cegos. Surdos também. Também, está claro? Normalmente vindo de camadas sociais diferenciadas. Não é que seja superior, mas diferenciado. Não é que é um problema que eu diria quase muito, claro que tem características próprias, não podemos negar a deficiência, mas muito próximos daquilo que seus irmãos têm. Não é isso? Eu tenho uma pesquisa feita por uma orientanda que acompanhou uma menina com deficiência intelectual, pobre. A expectativa da família com relação aos outros filhos era muito parecida. O que o irmão vai ser? Vai ser pedreiro. Não é isso? A expectativa que a família tem é muito baixa, por falta de oportunidade. Aí traz uma outra coisa que é importante, né? Que assim, essas dificuldades, às vezes, elas ficam, vamos dizer, complexificadas por conta das expectativas familiares, que de um lado podem prover muito atendimento, por outras vezes massacram essas crianças, esses alunos, numa expectativa que está muito além do que eles podem. Não sei se... Não? Não. Eu tenho uma visão sempre ao contrário. É a visão de que, mesmo com todas as camadas, a primeira reação é de impossibilidade. Mesmo os pais de família precisam aprender que ter um filho surdo é uma catástrofe. Não é. Ninguém espera ter, não é isso? Lógico, parece que ele está... A minha expectativa de reação a ele é quase nula. Não é verdade, não é isso? Na área da deficiência intelectual, quanto mais grave, mais complicado mesmo, porque essa é a sociedade do conhecimento. Sim. Então, hoje, então, você tem e de um conhecimento acadêmico, né? Porque, às vezes,
Não, é um conhecimento, conhecimento acadêmico mesmo, para coisas, inclusive, hoje muito banais, não é isso? Quer dizer, hoje tu tem brasileiros que têm dificuldade de lidar no caixa automático e que não são deficientes, porque isso demanda operações cognitivas simples que ele não está acostumado a fazer, não é isso? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você, sempre nas questões históricas, para saber a sua opinião, seu Geraldo, que é o seguinte, no passado, a gente tinha essas salas de recursos, que se chamavam, onde os profissionais ficavam ali e eles eram itinerantes, ou significava, eu tinha uma profissional especializada em surdo, outra profissional especializada em cego e outra profissional, e elas iam nas salas de aula, atendendo os alunos e ouvindo os professores e vendo o desempenho dos alunos. Hoje a perspectiva é outra. Não tem mais esta sala de recursos, chamada de recursos, esses profissionais, e aí os alunos ficam deficientes e os professores têm que ir atrás do prejuízo. Como você vê essa mudança que eles estão tentando fazer, que ainda está, eu sinto, ainda está numa transição? Porque, como você vê essas duas perspectivas de atendimento? Um especialista por escola, que fica lá, à disposição, e o outro que o professor se vire. Na realidade, não foi bem isso que mudou, viu, Neide? Sim. Então vamos ver. Porque o governo federal, o grande plano do governo federal dos últimos 15 anos foi em cima do que eles chamam de sala de recursos multifuncionais. Multifuncionais, sim. Sabe, que é uma sala de recursos que eles montam toda equipada para receber com um especialista que atenda as crianças. Não é isso? A segunda parte do discurso, que é verdade, que é da tal o trabalho colaborativo entre o professor especial e o regular, ele tem graves problemas para funcionar. Vou te dar só um exemplo típico disso, né? Grande parte do nosso corpo docente do ensino regular trabalha 2 períodos. Sim. Né? O professor ou o professor de educação especial deve atender o aluno no contraturno. Né? Então, o professor de educação especial está na sala de aula atendendo à tarde os alunos que estavam de manhã, atendendo de manhã os que estavam à tarde. Quando é que ele faz trabalho colaborativo na sala de aula? Né? O problema continua o mesmo. O que acontece fundamentalmente? A sala de recursos multifuncionais continua atendendo os meninos na sala de recursos do mesmo jeito que era atendido no passado. Então não mudou o discurso, mas a prática não mudou tanto. Não é isso? A outra coisa é a seguinte, para mim eu acho que foi um prejuízo, não foi um ganho. Para você trabalhar pedagogicamente com um aluno cego, as exigências pedagógicas e de reabilitação são totalmente diferentes de um aluno surdo. O cego precisa de braille, precisa de soroban, precisa de MacDaisy hoje, que é o programa de computação que transforma a letra em palavras, não é isso? E isso eu preciso ter. Para o surdo eu preciso ter língua de sinais, eu preciso ter trabalho com língua escrita, com língua oral. Né? Para o deficiente intelectual, outro. Para o deficiente físico neurológico, tem os sistemas de tecnologia assistiva, né? de aprender a ler e escrever por outros meios que não, até de comunicação, por meios que não são orais nem escritos. Né? Então, e na sala de recursos tem um professor que atende a todos. Eu falei, a sala é multifuncional e ele tem que ser multifuncional. Você não tem isso. Então você tem um professor que fez especialidade em deficiência auditiva e na sua sala tem deficiente, tem Exatamente. tudo. Né? Então, eu acho que a especialidade é fundamental. A gente falou de recursos, eu estou entendendo que os recursos da rede pública são parcos, inclusive para os normais, que dirá para os outros, para os normais ou para a média dos alunos. Você percebe algum investimento significativo nas escolas assim, de classe A, as escolas privadas? Escolas privadas? Para esse tipo de cuidado, de inclusão, ou também há um desinteresse mais generalizado? Também pouco interesse. Né? Olha, não é pouco recurso. A sala de recursos multifuncionais são 2 tipos. Uma sala para o geral e uma sala para cegos. Se cegos têm aqueles equipamentos, além disso, elas têm 2 microcomputadores, ela tem material didático, a sala é muito bem montada. Toda escola? 30% das escolas brasileiras hoje já tem. 30%, né? Não, mas isso estava, estou dizendo, mas Bom, 30% tem. Mas já é uma política. É 30% mais do que bom, tinha antes. Exatamente, do nada Não, é o problema muito. é o seguinte, que é sério isso. Ninguém está fazendo trabalho para avaliar se, tendo a sala, está havendo modificação. Sim.
entre uma que não tem e outra que tem. Certo. Se eu não faço isso, né, o sistema não incentiva isso. Né? Não incentiva, era o sistema que tem que arrumar financiamento para falar, eu quero saber se está dando certo. E se não está dando certo, o que eu tenho que fazer para modificar, não é isso? Então é isso. Quer dizer, eu faço uma sala que eu posso fotografar e mostrar que tem, que é bonita, que é muito bem equipada, coisa e tal. Eu tenho um profissional que está trabalhando na sala e eu não tenho nenhum critério de avaliação para saber se isto tem algum resultado ou não. O que não é muito diferente os últimos dados do analfabetismo funcional mostram que sujeitos de entre 15 e 24 anos, entre 4, 1 é analfabeto funcional. É legal dizer o que é um analfabeto funcional, porque nem todo mundo sabe. É um indivíduo que consegue, no máximo, decodificar uma frase simples. Se tiver uma conjunção, ele já não sabe mais interpretar. Eu acho que vou fazer um pouco mais popular, ver se o senhor entende, se está correto. É aquele que até consegue ler, mas não compreende o que está lendo. Ele compreende se você colocar assim, a bola é vermelha, isso ele sabe. Você falou, a bola é vermelha, mas o menino que comprou... Não consegue mais. Duas frases com uma conjunção, ele já não consegue mais. Talvez fique mais fácil ainda mais, que são pessoas que a gente chama, porque são pessoas que são capazes no dia a dia de transitar bem, porque eles pegam ônibus, sabem o que é padaria, sabem o que é isso, mas... Sabem ler o letreiro do ônibus. Sabem ler o letreiro do ônibus, mas mas não é um letreiro repetitivo e às vezes vai muito mais pela cor, pela repetição, do que, na verdade, pela compreensão de onde vai. Então, precisaria... Então, você fala, não, mas ele pegou o ônibus certo, comprou pão no lugar certo, conseguiu ver... É porque é essa situação que não leva à compreensão realmente, né? Não faz uso social da língua. Não faz uso social da língua. Da língua. Né? Você está querendo mostrar uma coisa? Vai lá. Não, era os dados. Era os dados do computador. Você está querendo dizer para nós que investimento existe? Existe. Ou pelo menos a previsão de investimento. Porém... Não, foi bem investido. Nós temos 1 milhão de crianças na escola regular. Isso é ganho, porque o ensino segregado do passado também não era bom. Não é verdade que as instituições particulares ou privadas, ou mesmo as classes especiais do Estado, tinham um bom resultado. Na minha tese de doutorado, eu mostro que eu só fiz levantamento da Zona Sul de São Paulo de meninos surdos. Né? De 220 meninos surdos, 80% estavam no nível de primeira e segunda série, isso na década de 90. Né? Alguns com 12 anos de escolaridade em escola especial continuavam na primeira e segunda série. Os resultados eram muito baixos. Então, para ser muito baixo, é melhor ele conviver com um menino regular. O que adianta? Desculpa, mas ele era surdo. Eu falei, sim, mas montamos uma sala para surdos. E mesmo assim, ele não aprende e tem algum problema. Então, só para dar uma informação, eu tenho uma sobrinha que é deficiente. Deficiente. Tem um déficit em vários, ela já tem 12 anos, ela não fala, não tem controle de esfíncteres, de nada. Está na escola regular, tem esse acompanhamento na escola regular. E a escola particular, ela exigiu, além da mensalidade do particular, que tivesse um acompanhante. Ela tem o que chamam de tutor. Então, ela sofre a influência geral, mas a tutora fica ao lado dela. Eu acho extremamente oneroso para a família. Quer dizer, para ela conviver na educação inclusiva, ela tem que ter esse tutor, essa tutoria, né? E que é um cuidador. Que é o cuidador. Não é um especialista, é um cuidador. Que é um cuidador. A escola chama de tutor, especialista, mas a gente percebe que é um cuidador. Aquela que leva ela no banheiro, do que o professor. Leva no banheiro, reexplica, né, porque não fala. Então, assim, a escola particular, ela tem os recursos que a pública não tem, porque ela exige da família, por exemplo, esse tutor, né, Geraldo? Que é uma coisa complicada também, né? Por outro lado, uma alternativa. Por outro lado, não defendendo a rede privada, sim, isso tem custo. Tem custo. Tá claro? Tem custo. É quem paga a família. E normalmente é isso. Eu tenho uma aluna que fez uma tese sobre eles são segregados. 12 deficientes mentais graves, muito graves. É isso? E a discussão é de que eles são excluídos socialmente porque vivem num ensino segregado, num ambiente segregado, todos adultos já. A tese que ela fez mostra exatamente o contrário. Eles não são excluídos.
Eles podem ter sido abandonados pela família, isso é um outro problema, né? Mas são famílias de alto nível socioeconômico, R$20 mil por mês. Nossa Senhora! 18 profissionais para atender 12 sujeitos. Eles vivem no spa. É mais bonito. Eu tenho um sítio que eu acho que é muito bonitinho. O espaço deles é mais bonitinho que o meu sítio. Eles vão para shopping, eles vão para praia, eles passeiam, eles têm assistência médica, eles têm cuidador, eles têm quarto individual cada um, em cada quarto tem uma TV. Gente, esse menino tem um padrão de vida muito melhor, tá certo? Muito melhor do que a grande parte dos brasileiros. Nós podemos discutir a segregação deles, mas não podemos discutir que ele é um excluído socialmente. Né? Eu tenho uma aluna que acabou de chegar da Califórnia e ela contou que na educação inclusiva de lá, eles têm para cada aluno 4 pessoas para colaborar, além da professora de classe, uma que fica preparando material específico, a outra que prepara o material para a sala de aula, que é diversificada, a outra que atende a família. Então, assim, há um atendimento qualitativo, que eu até brinquei com ela, isso não vai chegar nunca no Brasil. Se nós não temos um especialista para ajudar o professor... Nós não precisamos fazer isso. Na Espanha, entrou um aluno deficiente de um determinado tipo, o professor especialista vai para aquela sala enquanto for preciso. Um sujeito surdo entrou na sala, olha, tem determinadas práticas que o professor de sala regular pode fazer. Sim. Né? E então, eu acho que também não dá para pensar, não dá para desvincular a situação da educação especial da situação da educação regular. Sim. A nossa educação regular é muito, né? Não é prioridade no Brasil. Agora, Geraldo, tem muitas perguntas, porque esse é um tema extremamente abrangente, polêmico e extremamente assim, atual, que as famílias querem saber. Mas o que você poderia dizer para as pessoas que estão nos vendo nesse momento sobre esse assunto? Nós estamos fechando o nosso programa. Que mensagem você pode dar para eles? Que apesar de todas as críticas que eu fiz, eu continuo trabalhando porque nós temos que ter força para mudar isso. As críticas têm que ser, as críticas são produtivas, elas são contributivas, elas não são para desmanchar, né? Eu quero uma escola melhor, eu luto por uma escola melhor. E a escola melhor vai ter na pressão, não é na benesse dos governantes, é na pressão da população de que isto precisa melhorar. Isso que eu acho que a gente deve fazer. Agradecendo a sua presença, foi de grande valia. E para nós, Márcia, é o seu final e até o próximo programa.